Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos continuar falando sobre a vida conjugal, sobre o casamento, sobre a família. Ontem nós tratamos sobre o perdão, vamos continuar tratando do perdão e falamos sobre a violência, onde diz que o perdão desativa o mecanismo da violência. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o perdão. Eu queria ler um texto aqui na Bíblia para os irmãos, para a sua compreensão, que se encontra em Mateus capítulo 4, no versículo 32. Diz assim, olha: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém? Então, o perdão, ele é uma peça fundamental na vida conjugal. É uma peça fundamental para um casal, para uma vida eterna, para viver perpetuamente, para viver até que a morte os separe. Eu tenho um amigo meu, onde eu trabalhava no hospital, ele também, e ele contou para mim que um certo dia chegou em casa e a sua esposa também havia chegado do trabalho e estava preparando a janta. Enquanto isso, ele estava na sala brincando com o seu filho de 8 anos, até que chegou o momento do jantar, ela o chamou com o filho e eles foram. Ela tinha preparado um xerém com galinha guisada, que eu também gosto muito. E depois da janta, ela falou com ele: eu quero te pedir perdão, porque o xerém queimou, ele saiu meio queimado. Aí ele respondeu para ela que não tinha problema, que ele até que gostava de xerém queimado. Ele adorava xerém queimado com leite, com galinha ou com leite. E terminou a janta, foram para a sala, e ele ficou lá com a esposa, com a criança. Depois a esposa resolveu ir para o quarto, e ele continuou com o menino. E o menino disse: pai, o senhor gosta de xerém queimado? Eles têm a dó, né, meu filho? Quem vai gostar de xerém queimado? Como o senhor disse para minha mãe que gostava? Ele disse: a sua mãe trabalhou o dia inteiro, chegou aqui, fez aquele jantar para nós com o maior carinho. Eu não iria reclamar do xerém queimado, né? Mesmo porque uma vez ou outra não faz mal nenhum para ninguém. Aí isso me chamou a atenção, que é um dos pontos principais de se evitar uma discussão, um desentendimento. Porque este marido perdoou aquele xerém queimado que a esposa fez. E é nisso que nós precisamos nos basear. O crente, o casal, ele precisa seguir os caminhos do Cordeiro de Deus. O casal precisa seguir os ensinamentos de Jesus. Eu, como diz aqui, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí o apóstolo João, ele diz que se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é um mentiroso. Amém? Porque nós não podemos amar a Deus e odiar o Filho de Deus. Não é? Nós não podemos fazer isso. Então, o perdão, ele não é uma obrigação minha nem de você. Não é você faz pelo seu bel prazer, não. Você faz porque é um mandamento. É o Senhor que está mandando que nós temos que perdoar. E para isso ele deu a demonstração, não é, que Jesus perdoou. Ele ensinou a perdoar. Ele perdoou os pecadores. Ele perdoou aquela mulher adúltera que os fariseus levaram para que ele julgasse, né? Que a lei de Moisés determinava se alguém adulterasse, morreria apedrejado. E Jesus, com a sua suprema sabedoria, ele tornou os acusadores de acusados, não é? Ele falou: olha, Moisés manda apedrejar, e você diz o quê? E ele disse para eles: se você não tiver pecado, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Então, todos pecamos. Aqueles homens foram embora e ficou aquela mulher sozinha com ele.
E Jesus olhou para ela e disse: cadê os que te acusavam? Foram embora? Ela disse: foi, Senhor. Eu também não te acuso. Vá embora e não peque mais. Então o Senhor perdoou aquela mulher. Então o Senhor, na sua caminhada, não é? Até a cruz, e da cruz até o paraíso, ele passou por vários traidores. Judas o traiu, o vendeu para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, por 30 moedas. Pedro o negou 3 vezes. Pedro negou o Senhor Jesus. Aquela multidão que antes apoiava o Senhor, que antes o seguiam, não é? Os seus ensinamentos, se transformaram e passaram a acusá-los, incentivando, todo gritando: crucifica, crucifica. Trocaram ele por um bandido, um ladrão que estava preso, que era o Barrabás, e que soltasse o Barrabás, mas que ele fosse preso, condenado e crucificado. E assim o fizeram. Mas ele perdoou. Ele perdoou aqueles soldados que batiam nele, cuspiam no seu rosto, não é? Socava o seu corpo de chibata, de chicote, e ele disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que estão fazendo. Então, diante do Senhor Jesus, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para não perdoar outra pessoa? Para odiar outra pessoa? Para não perdoar a minha esposa? Para você não perdoar o seu marido? Aonde Jesus perdoou a todos, perdoou até aqueles que o crucificou. Jesus morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue naquele madeiro por mim e por você. Então, quem somos nós para não perdoar outra pessoa? Aquela pessoa que não perdoa o seu próximo, né, o seu irmão, essa pessoa não entrará no reino do céu. Essa pessoa está mentindo para Deus. Na oração do Pai Nosso, ela é bem clara quando ela diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes você quer ser perdoado, mas você não perdoa o seu próximo. Eu conheço um irmão que eu já o alertei várias vezes, mas ele disse que é crente do pescoço para a cabeça, para cima. Do pescoço para baixo, ele é valente. Se alguém pisar no pé dele, ele vai meter o braço. Então, este homem não é crente. Este homem não nasceu de novo. Porque se não perdoar, não será perdoado. Amém? Jesus fala isso também lá naquele servo que o seu senhor perdoou uma dívida bilionária que ele devia, e depois ele não perdoou a quem devia para ele uma pequena quantia. E Jesus conclui o texto dizendo assim: aí esse homem, quando soube que aquele servo não tinha perdoado o outro, ele mandou prendê-lo, mandou colocar no cárcere. Aí Jesus termina dizendo: assim fará meu Pai com aquele que não perdoar o seu próximo. Amém, meus irmãos? Então, o marido precisa perdoar a sua esposa. A esposa precisa perdoar o seu marido. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Eu penso de uma forma e a minha esposa pensa de outra. Eu sou casado há 45 anos. Mas aí você fala: irmão, vamos, né? Um casal muito que trata bem uns aos outros. Sim, nós nos tratamos bem, mas nós temos a nossa diferença. Ela me faz raiva, eu faço raiva a ela, mas nós nos perdoamos e nos amamos. Este é o amor. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja em sua companhia, principalmente nesse momento de confinamento. É um momento que nós podemos nos reconciliar com nossos cônjuges. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.